Você ainda consegue ouvir o barulho do bonde elétrico dobrando a esquina da sua rua? Lembra do cheiro de leite fresco que o leiteiro deixava na porta toda manhã cedinho? No vídeo de hoje, 20 coisas que perdemos do Brasil dos anos 70 e que nunca mais voltarão. Vamos revisitar uma década que transformou o país, deixando saudades que ainda doem no peito. Prepare-se para uma viagem ao Brasil que seus pais viveram e que hoje existe apenas na memória coletiva. Os bondes elétricos que ainda circulavam em algumas capitais. O tilintar do sino anunciava a chegada do bonde, transporte que cortava cidades com elegância de outra era. Trilhos de aço brilhavam sob sol tropical, caminhos fixos que organizavam geografia urbana brasileira inteira. Passageiros penduravam nos estribos, corpos balançando enquanto o bonde fazia curvas em velocidade moderada e segura. Santos, Rio de Janeiro e outras capitais mantiveram bondes funcionando até anos 70 teimosamente resistindo. Era transporte democrático, executivos de terno dividindo espaço com empregadas domésticas voltando do trabalho juntos. Crianças adoravam viajar de bonde, janelas abertas deixando o vento bagunçar cabelos durante trajeto. O cobrador equilibrava entre passageiros cobrando passagem com agilidade de acrobata treinado por anos. Motoristas conheciam cada curva, cada parada, cada passageiro frequente que embarcava no mesmo horário diariamente. A despedida dos bondes foi silenciosa, trilhos arrancados para dar lugar a ônibus e carros. Cidades perderam charme quando bondes partiram, paisagem urbana ficou mais cinza e barulhenta definitivamente. A TV Tupi e sua programação pioneira encerrada em 80, primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, inaugurada por Assis Chateaubriand em 50. TV Tupi foi laboratório onde televisão brasileira aprendeu a andar, experimentando formatos que ninguém conhecia. Programas ao vivo dominavam grade, erros e improvisos fazendo parte do espetáculo que Brasil assistia fascinado. Câmeras pesadas captavam imagens em preto e branco que chegavam tremidas aos televisores de válvula. Apresentadores viraram celebridades nacionais, rostos familiares que entravam nas casas brasileiras todas as noites pontualmente. Telenovelas nasceram ali, dramalhões que prendiam a audiência e criavam o hábito de assistir televisão em família. Os anos 70 foram agonia lenta, problemas financeiros corroendo estrutura que já fora gloriosa e invejada. Funcionários trabalhavam sem receber salários, amor pela emissora mantendo programação no ar teimosamente ainda. Em 18 de julho de 80, telas ficaram pretas, com sessão cassada encerrando era. Brasil perdeu pioneira que ensinou o país a fazer televisão, memória que merece reverência eterna. Os festivais da canção transmitidos ao vivo pela TV. Noites em que Brasil inteiro parava para assistir artistas disputando o troféu que valia mais que ouro. Festivais revelaram geração inteira de músicos, compositores e intérpretes que definiram o som brasileiro para sempre. Plateia participava com vigor, vaias e aplausos decidindo destinos artísticos em tempo real, transmitido nacionalmente. Chico Buarque, Caetano, Gil, Elis Regina, todos passaram por palcos onde carreiras eram construídas ou destruídas. A tensão era palpável, câmeras capturando rostos nervosos, esperando o resultado que júri anunciaria em breve. Canções vencedoras viravam hinos instantâneos, Brasil inteiro cantando junto nas semanas seguintes à premiação. Os festivais eram termômetro cultural, músicas falando de amor, política e sonhos de geração inquieta. Televisão criava evento coletivo, famílias reunidas torcendo por favoritos como se fosse final de campeonato. A era dos festivais terminou gradualmente, formato perdendo força quando a década de 70 avançava rapidamente. Nunca mais Brasil viveu comunhão musical igual, momento em que canção unia país inteiro, instantaneamente. O programa do Chacrinha na sua era de ouro. Buzina, confete, bacalhau voando e aquele grito inconfundível que acordava domingos brasileiros sem piedade. Chacrinha era fenômeno inexplicável, apresentador que quebrava todas as regras e ainda assim conquistava a audiência absoluta. Ninguém sabia o que aconteceria no próximo minuto, caos organizado que prendia telespectadores hipnotizados na tela. Calouros enfrentavam um julgamento implacável, Buzina cortando apresentações que não agradavam plateia barulhenta e sincera. Chacrinha distribuía abacaxis, símbolo máximo de reprovação que virou expressão popular brasileira permanentemente. As chacretes dançavam ao fundo, mulheres que viraram celebridades usando biquínis e sorrindo para câmeras. O velho guerreiro comandava a festa que Brasil inteiro queria participar, filas enormes buscando ingressos disputados.
Domingos sem chacrinha eram domingos incompletos, rotina que geração inteira incorporou como parte da vida. Sua morte em 88 encerrou, ninguém conseguiu reproduzir magia que ele criava naturalmente. Chacrinha não tinha substituto possível, gênio único que levou o segredo do caos alegre para o túmulo. As lojas de departamento Mesbla, Mappin e Sears. Entrar nessas lojas era penetrar em mundo de possibilidades infinitas, andares repletos de sonhos de consumo. Mesbla era a catedral do comércio, vitrines organizadas com produtos que brasileiros nem sabiam que precisavam comprar. Mappin reinava em São Paulo, elegância que fazia compras parecerem evento social de alta importância. Escadas rolantes eram atração à parte, crianças subindo e descendo enquanto pais tentavam fazer compras tranquilos. Vendedores uniformizados conheciam cada produto, atendimento personalizado que transformava a compra em experiência completa. Seção de brinquedos era paraíso infantil, olhos arregalados diante de bonecas, carrinhos e jogos desejados. Natal nessas lojas era espetáculo. Decorações elaboradas atraindo famílias inteiras para passeio, que virava tradição. Listas de casamento na Mesbla eram padrão, noivas escolhendo enxoval em expedições que duravam tardes inteiras. A falência veio nos anos 90, gigantes que pareciam eternos desmoronando diante de concorrência e dívidas. Shoppings substituíram experiência, mas nunca igualaram o charme daquelas lojas de departamento que eram destino em si. O leiteiro entregando leite em garrafas de vidro de porta em porta, madrugada ainda escura quando o barulho de garrafas tilintando anunciava a chegada do leiteiro na sua rua. Carroça ou bicicleta carregando grades de vidro, leite fresco que vaca tinha dado horas antes apenas. O leiteiro conhecia cada casa, sabia quantas garrafas deixar, conhecia nome de cada cliente pelo nome. Garrafas vazias ficavam na porta, sistema de troca que funcionava com confiança e regularidade impressionante. A nata grossa na superfície era sinal de qualidade, gordura que mães usavam para fazer doces. Crianças acordavam com o privilégio de leite ainda morno, sabor que industrializado jamais conseguiria reproduzir. Era profissão respeitada, leiteiro era figura conhecida no bairro, confiança depositada em quem alimentava famílias. Cachorro da casa conhecia leiteiro, não latia, reconhecia passos que chegavam sempre no mesmo horário. Pasteurização industrial e supermercados aposentaram leiteiro, eficiência matando relação humana que existia toda madrugada. O Brasil perdeu o ritual matinal que conectava campo e cidade, produtor e consumidor, vizinho e vizinho. As crianças brincando livremente nas ruas até anoitecer. Portas abertas e crianças espalhadas pela rua. Liberdade que hoje parece irresponsabilidade parental, absurda e perigosa. Pique-esconde, queimada, peão, bola de gude, repertório infinito de brincadeiras que não custavam nada. Ruas eram extensão do quintal, vizinhança inteira servindo como playground gigante sem cerca ou porteiro. Mães chamavam da janela quando escurecia, grito que atravessava quarteirões alcançando filhos em qualquer esquina. Joelhos ralados eram troféus de tarde bem vivida, machucados que mercurocromo resolvia rapidamente sem drama. Turmas se formavam naturalmente, crianças de idades diferentes brincando juntas, mais velhos cuidando dos menores. Bicicleta era passaporte para a aventura, pedalar até longe era a exploração que expandia mundo conhecido diariamente. Brigas aconteciam e eram resolvidas ali mesmo, amizade retomando minutos depois, sem intervenção adulta necessária. O medo veio depois, violência urbana empurrando crianças para dentro, trancando portas que eram abertas. Geração inteira cresceu entre paredes, perdendo o aprendizado social que rua ensinava melhor que qualquer escola. A febre coletiva do tricampeonato de 1970. México, junho de 70. Brasil jogando futebol que parecia arte, não esporte, beleza pura. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson. Escalação que parecia time de deuses descidos do Olimpo. Cada jogo era festa nacional antecipada, ruas esvaziando enquanto televisores reuniam famílias hipnotizadas. A final contra a Itália terminou 4-1, placar que não traduzia a humilhação imposta aos europeus. Gol de Carlos Alberto ficou eternizado, jogada que resumiu tudo que Brasil sabia fazer com bola. Quando o apito final soou, Brasil explodiu em celebração que durou dias, semanas, talvez anos inteiros. Era época de ditadura, mas futebol permitia alegria coletiva que regime não conseguia controlar ou proibir. O tricampeonato deu direito de ficar com taça Jules Rimet, em que país inteiro vibrou junto sem divisões.
Os grandes cinemas de rua com fachadas monumentais, palácios de sonhos erguidos nas principais avenidas, fachadas que competiam com catedrais em grandiosidade arquitetônica. Lustres de cristal iluminavam saguões, cortinas de veludo vermelho, escondendo telas gigantes que aguardavam público. Lanterninhas guiavam espectadores até poltronas numeradas, farolete cortando escuridão que protegia beijos roubados. Sessões lotadas criavam experiência coletiva, plateia reagindo junto, risadas e sustos compartilhados em tempo real. Cinejornais antes do filme principal mostravam notícias, atualidades que Brasil acompanhava antes de televisão dominar. Paquera acontecia nas filas, jovens arrumados que iam ao cinema para ver e ser vistos. Pipoca estourada na hora perfumava ar, cheiro que até hoje dispara memórias em gerações inteiras. Os cinemas de rua foram fechando, prédios demolidos ou transformados em estacionamentos, igrejas, lojas, multiplex de shopping mataram experiência, salas pequenas, substituindo catedrais onde cinema era ritual sagrado. Brasil perdeu arquitetura, emocional, templos onde gerações aprenderam a sonhar acordadas diante de tela gigante. O Fusca como o carro do povo brasileiro. Redondo, simpático, barulhento, Fusca foi o primeiro carro de milhões de famílias brasileiras sonhando com mobilidade. Motor traseiro ronronava som característico, barulho que qualquer brasileiro reconhecia de olhos fechados instantaneamente. Era carro que mecânico de esquina consertava, simplicidade que permitia manutenção sem diploma de engenharia. Famílias inteiras espremiam dentro, banco traseiro carregando 3, 4 crianças em viagens que pareciam aventuras. Fusca não tinha frescura, ar-condicionado era janela aberta, direção hidráulica era força no braço. Professores, médicos, operários, todos dirigiam Fusca, carro democrático que não denunciava classe social. Aprender a dirigir em Fusca era rito de passagem, embreagem dura ensinando lições que automático jamais daria. O Fusca enfrentava estradas de terra, ladeiras impossíveis, enchentes, resistência que justificava apelido de besouro. Produção encerrou em 96, fábricas fechando o capítulo que durou décadas de história brasileira. Hoje, Fusca é relíquia, carinho que Brasil guarda por carro que foi companheiro de geração inteira. Os orelhões recém-instalados nas cidades a partir de 71, cascas alaranjadas brotando nas calçadas, design futurista de Chumin Silveira que virou símbolo nacional. Orelhões democratizaram comunicação, ligações possíveis para quem não tinha telefone em casa ainda. Ficha de metal era moeda do afeto, conexão com quem estava longe custando alguns centavos. Filas se formavam nos orelhões estratégicos, especialmente aos domingos quando famílias ligavam para parentes distantes. Conversas tinham tempo contado, ficha caindo cortava saudade, objetividade forçada que eliminava a enrolação desnecessária. Namorados marcavam um horário, ela esperando perto do orelhão da esquina para receber ligação prometida. O barulho da ficha caindo era trilha sonora urbana, som metálico que anunciava fim de conversa. Orelhões foram testemunhas de términos, declarações de amor, notícias de nascimento, mortes anunciadas com lágrimas. Celulares tornaram orelhões obsoletos, cascas abandonadas que hoje servem apenas como pontos de referência. Brasil perdeu telefones públicos que eram confessionários urbanos, cabines onde intimidade acontecia em espaço público. Os refrigerantes em garrafas de vidro retornáveis, garrafas geladas suando em dias quentes, vidro grosso que mantinha temperatura e preservava gás. Sistema de retorno funcionava perfeitamente. Garrafas vazias voltavam para a fábrica, enchiam de novo. Ciclo infinito. O engradado ficava na porta, entregador trocando cheias por vazias em logística que todos entendiam. Refrigerante em vidro tinha sabor diferente, não é romantismo? Química explica que vidro preserva melhor. Abrir garrafa no abridor de parede era ritual, tampinha metálica saltando com estalo satisfatório. Crianças colecionavam tampinhas disputando cores raras em jogos que aconteciam em qualquer calçada disponível. Bares tinham geladeira horizontal repleta de garrafas, escolha visual que antecipava prazer do primeiro gole. Guaraná, Fanta, Coca-Cola, cada marca tinha garrafa característica que dedos reconheciam mesmo no escuro. Plástico e alumínio aposentaram vidro, praticidade vencendo sustentabilidade antes de palavra existir no vocabulário. Brasil trocou elegância por conveniência, perdendo o ritual que transformava beber refrigerante em pequena cerimônia. A cartilha Caminho Suave, nas escolas brasileiras. Bruna Furlan,
Criou um método que alfabetizou gerações, associando letras a imagens que crianças memorizavam facilmente. A de abelha, B de bola, C de casa, associações que grudavam no cérebro infantil permanentemente. Capa verde com criança loira virou ícone, imagem que qualquer brasileiro escolarizado, nos anos 70, reconhece. Professoras seguiam o método fielmente, cartilha determinando o ritmo de aprendizado em salas de aula inteiras. Crianças repetiam em coro, vozes juntas cantando sílabas que se transformariam em palavras e frases. O cheiro de cartilha nova era cheiro de ano letivo começando, promessa de conhecimento por vir. Famílias compravam caminho suave em papelarias, investimento que custava pouco, mas valia a educação de filho. A cartilha foi criticada depois, métodos novos considerando a abordagem ultrapassada e limitadora do pensamento crítico. Mas geração inteira aprendeu a ler assim, gratidão permanente por método que abriu portas do alfabeto. Caminho suave pavimentou estrada, primeiros passos de leitura que levaram brasileiros a bibliotecas inteiras depois. As feiras livres tradicionais com seus pregões cantados. Madrugada de sábado e barracas já montadas, lona colorida protegendo frutas e verduras frescas. Feirantes cantavam preços com melodia própria, pregões que transformavam comércio em espetáculo vocal ambulante. Olha a laranja freguesa, olha a banana dona, vozes que acordavam bairros inteiros anunciando fartura. Donas de casa chegavam cedo, sacolas de pano e carrinho de feira prontos para encher. Pechinchar era esporte, vendedor e cliente negociando centavos com teatralidade que ambos apreciavam secretamente. A feira era ponto de encontro, vizinhas trocando novidades enquanto apertavam tomates, testando maturidade. Pastel de feira com caldo de cana era lanche obrigatório, gordura que ninguém contava calorias. O cheiro misturava frutas maduras, temperos frescos, peixe no gelo, perfume único que memória guarda. Supermercados roubaram clientes, praticidade de horário flexível vencendo o charme de feira que funcionava só sábado. Feiras resistem, mas diminuídas, pregões mais raros, poesia comercial que nova geração mal conhece. Os discos de vinil e as vitrolas nas salas de estar, móvel de madeira nobre ocupando lugar. De honra, vitrola era altar onde música acontecia religiosamente. Tirar disco da capa exigia cuidado, dedos segurando bordas para não arranhar superfície preciosa. A agulha baixava lentamente, chiado inicial antecipando primeira nota que explodiria dos alto-falantes. Escutar disco inteiro era programa. Não existia pular faixa facilmente, álbum era experiência completa obrigatória. Capas eram obras de arte tamanho generoso permitindo ilustrações elaboradas que complementavam música visualmente. Coleções ocupavam estantes, lombadas organizadas alfabeticamente por gente que levava música a sério demais. O ritual de virar disco no meio criava pausa, intervalo que interrompia conversa ou dança. Som tinha textura diferente, calor analógico que digital nunca conseguiu reproduzir apesar de tentar muito. CDs chegaram prometendo perfeição, vinil foi para caixas, vitrolas desmontadas em mudanças apressadas. Hoje vinil voltou como fetiche, mas geração que cresceu digital nunca conhecerá o que era ter. O almoço de domingo com toda a família reunida. Mesa grande que só aparecia aos domingos, toalha passada esperando travessas fumegantes que viriam da cozinha. A avó comandava a operação desde madrugada, feijão de molho, carne temperada, sobremesa já gelando na geladeira. Casa enchia gradualmente, carros estacionando, abraços na porta, crianças correndo para encontrar primos esperados. Era encontro obrigatório, compromissos cancelados porque domingo era sagrado, família vinha primeiro sempre. Conversa cruzava gerações, avô contando história que netos já conheciam, mas fingiam novidade educadamente. Televisão ficava ligada baixinho, futebol ao fundo enquanto adultos discutiam política evitando brigas maiores. Crianças comiam rápido para voltar a brincar. Sobremesa era negociação que exigia prato limpo primeiro. Café da tarde estendia encontro. Bolo caseiro aparecendo quando parecia que festa ia terminar cedo. Despedidas demoradas na porta, semana inteira esperando pelo próximo domingo que viria certamente igual. Famílias dispersaram, distâncias aumentaram, almoço de domingo virou evento raro que precisa agendar com antecedência. O sorveteiro de carrinho passando nas ruas, sininho tocando ao longe e coração infantil disparando, som que significava possibilidade de doçura gelada. Carrinho branco de tampa azul guardava picolés coloridos, frutas congeladas que custavam moedas contadas. O sorveteiro conhecia roteiro, passava na mesma hora permitindo crianças prepararem pedido e dinheiro com antecedência.
Sabores simples reinavam: groselha, limão, coco queimado, variedade que não precisava de nomes importados. Raspadinha era a opção econômica, gelo raspado com xarope colorido que tingia a língua de cor artificial. O sorveteiro era figura mitológica, aparecendo e desaparecendo com regularidade, que crianças decoravam ansiosamente. Comprar picolé sozinho era conquista de autonomia, travessia até carrinho, que demarcava crescimento infantil. Vizinhança inteira sabia quando o sorveteiro passava, relógio biológico calibrado pelo tilintar distante que se aproximava. Freezers domésticos aposentaram sorveteiro, sorvete industrial substituindo artesanal, que mãos faziam com receita própria. Brasil perdeu música ambulante do sininho, trilha sonora de infâncias que hoje só existe em memória. A inauguração da Ponte Rio-Niterói, em 74. 13 quilômetros sobre a Baía de Guanabara. Engenharia que parecia impossível até existir concretamente. Março de 74. Presidente Médici inaugurando obra que Brasil assistiu pela televisão orgulhoso. Era a maior ponte do hemisfério sul, concreto provando que país subdesenvolvido podia fazer coisas de gigante. Travessia que durava horas de barca passou a levar minutos, vidas transformadas por estrutura de aço, filas de carros esperando para cruzar pela primeira vez, curiosidade que superava a necessidade de transporte. A ponte virou cartão postal, símbolo de Brasil que crescia, modernizava, deixava atraso para trás. Críticos lembravam custo social, dinheiro que poderia ir para escolas e hospitais de gente necessitada. Mas a ponte estava lá, concreta, inegável, ligando margens que a água separava desde sempre. Hoje, ponte é rotina. Motoristas atravessam sem pensar no feito que representou para a época. A inauguração foi momento de otimismo, Brasil acreditando que futuro seria maior que passado sempre. Os bailes de carnaval nos clubes sociais, salões decorados com serpentina, orquestras tocando marchinhas que multidão fantasiada cantava desafinada e feliz. Clubes competiam pela melhor decoração, temas elaborados transformando ambientes em cenários fantásticos temporários. Fantasia era obrigatória, meses de preparação para desfilar criatividade que seria julgada por olhares atentos. Lança-perfume circulava clandestinamente, êxtase gelado que autoridades proibiam, mas folia ignorava. Completamente. Concursos de fantasia premiavam capricho, jurados avaliando originalidade de criações que levavam ano inteiro. Reis e rainhas eram coroados, nobreza momesca que reinaria até quarta-feira de cinzas chegar. Orquestras famosas animavam bailes disputados, ingresso caro garantindo exclusividade que classes menos favorecidas não tinham. Confete cobria chão, serpentina pendurava em tudo, limpeza que levaria dias após festa terminar. Blocos de rua roubaram público, informalidade vencendo etiqueta que bailes de clube exigiam tradicionalmente. Brasil perdeu elegância carnavalesca, festa que era também desfile de moda e demonstração social organizada. Qual dessas perdas você sente mais falta e gostaria de ver voltar nem que fosse um dia? Será que seus filhos conseguem imaginar um Brasil onde crianças brincavam na rua até escurecer? Se essas memórias dos anos 70 tocaram seu coração, compartilhe com alguém que também viveu essa época. Deixe seu like e se inscreva para mais viagens ao Brasil que construiu quem somos hoje.